Você já se perguntou por quê, mesmo frequentando a missa regularmente, sente que sua vida espiritual não progride como deveria? Por que aquela paz profunda, aquela transformação que os santos experimentavam após a comunhão, parece tão distante da sua realidade? A resposta pode estar em erros sutis, mas devastadores, que cometemos durante o momento mais sagrado da nossa fé católica, a Santa Eucaristia. Estes equívocos, muitas vezes praticados sem má intenção, podem estar criando uma barreira invisível entre você e as graças infinitas que Cristo deseja derramar em sua alma a cada comunhão. Antes de revelar esses 7 erros cruciais que podem estar sabotando sua comunhão com Deus, preciso que você compreenda algo fundamental. Este não é apenas mais um ensinamento religioso comum. O que você está prestes a descobrir é baseado na profunda sabedoria espiritual de um dos santos mais venerados dos tempos modernos, cuja devoção eucarística era tão intensa que transformava cada missa em um verdadeiro calvário de amor. Padre Pio de Pietrelcina vivia a Eucaristia com tamanha reverência que suas missas duravam horas, não por demora, mas pela profundidade de sua união com Cristo presente no altar. Este santo extraordinário, que carregava as chagas de Nosso Senhor em seu próprio corpo, compreendia como poucos o valor inestimável da Santa Eucaristia. Ele dizia que, se os homens conhecessem o valor da Santa Missa, haveria guardas às portas de todas as igrejas. Suas palavras não eram exagero, mas a expressão de quem verdadeiramente experimentava a presença real de Jesus em cada hóstia consagrada. A forma como nos aproximamos deste sacramento pode determinar se receberemos uma chuva de graças ou se, tragicamente, deixaremos passar a oportunidade de uma transformação profunda em nossas vidas. Hoje, você descobrirá não apenas quais são esses erros que podem estar limitando sua experiência eucarística, mas também como corrigi-los para que cada comunhão se torne um encontro genuíno e transformador com o próprio Cristo. Prepare seu coração, pois o que você está prestes a aprender tem o poder de revolucionar completamente sua vida espiritual, assim como transformou a vida de milhares de devotos que aplicaram esses ensinamentos sagrados em sua jornada de fé. O primeiro e mais devastador erro que muitos católicos cometem é comungar em estado de pecado mortal, sem antes buscar a purificação através do sacramento da confissão. Este é um erro que vai além da simples negligência. É uma ofensa direta ao coração sagrado de Jesus, que se oferece totalmente a nós no altar. São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos alerta de forma severa. Quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Essas palavras não são uma ameaça, mas um aviso amoroso de Deus para nos proteger de um sacrilégio que pode ter consequências espirituais devastadoras. Padre Pio compreendia profundamente esta verdade e, por isso, insistia tanto na importância da confissão frequente. Ele passava longas horas no confessionário, não apenas como ministro do sacramento, mas como alguém que também buscava constantemente a purificação de sua própria alma. Para ele, apresentar-se diante da Eucaristia sem a devida preparação espiritual era como comparecer a um banquete real vestido com roupas sujas e rasgadas. A comunhão não é um direito automático, mas um privilégio sagrado que exige de nós um estado de graça, uma alma limpa e preparada para receber o próprio Deus. Muitos fiéis, movidos por uma falsa compreensão da misericórdia divina, acreditam que podem adiar indefinidamente a confissão, pensando que Deus entende suas circunstâncias. No entanto, esta mentalidade revela uma falta de compreensão sobre a santidade de Deus e a gravidade do pecado. O pecado mortal não confessado cria uma barreira real entre nossa alma e Deus, tornando a comunhão não apenas inútil, mas prejudicial. É como tentar encher um copo furado. Por mais água que se despeje, nada permanece porque há um obstáculo fundamental que impede a retenção da graça. A solução para este primeiro erro é simples, mas exige humildade, a confissão regular e sincera. Não espere acumular pecados ou sentir-se suficientemente arrependido. Faça da confissão um hábito mensal ou até mesmo semanal, seguindo o exemplo dos santos. Padre Pio dizia que,
A confissão é um banho de humildade para a alma, e é através desta humildade que nos tornamos verdadeiramente dignos de receber Jesus na Eucaristia. Quando nos aproximamos do altar com uma consciência limpa e um coração contrito, a comunhão se transforma em uma experiência de união íntima com Deus, capaz de nos fortalecer e santificar de maneira extraordinária. O segundo erro que impede muitos católicos de experimentarem plenamente as graças eucarísticas é a participação distraída na Santa Missa, transformando o momento mais sagrado da semana em uma rotina mecânica e superficial. Quantas vezes você se encontrou fisicamente presente na igreja, mas com a mente vagando pelos problemas do trabalho, pelas preocupações familiares, ou simplesmente perdido em pensamentos aleatórios? Esta falta de atenção e recolhimento não é apenas uma questão de educação religiosa. É um obstáculo real que impede Cristo de agir plenamente em nossa alma através da Eucaristia. Padre Pio era conhecido por sua concentração intensa durante a celebração da missa. Testemunhas relatam que ele parecia estar completamente absorto no mistério que se desenrolava no altar, como se estivesse realmente presente no Calvário, aos pés da cruz de Jesus. Suas lágrimas durante a consagração não eram teatro ou emotividade exagerada, mas a resposta natural de uma alma que compreendia a magnitude do sacrifício que se renovava diante de seus olhos. Ele ensinou que a missa é o sacrifício do Calvário renovado, e quem participa dela com distração é como alguém que volta as costas para Jesus crucificado. A distração durante a missa também se manifesta através de conversas desnecessárias, uso inadequado do celular e uma postura corporal que demonstra desinteresse pelo que está acontecendo no altar. Cada uma dessas atitudes, aparentemente pequena, é na verdade uma forma de desrespeito à presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Imagine se você fosse convidado para um encontro pessoal com uma pessoa muito importante e durante toda a conversa ficasse olhando o celular ou conversando com outras pessoas. O que essa atitude comunicaria sobre seu interesse e respeito por essa pessoa? O mesmo princípio se aplica à nossa participação na Eucaristia. Para combater este erro, é essencial cultivar o que os mestres espirituais chamam de recolhimento interior. Chegue à igreja alguns minutos antes do início da missa para preparar seu coração através da oração silenciosa. Durante a liturgia, faça um esforço consciente para acompanhar cada parte da celebração, oferecendo suas distrações a Deus quando elas surgirem, mas sempre retornando sua atenção ao altar. Padre Pio recomendava que os fiéis seguissem a missa com um missal, acompanhando as leituras e orações, transformando a participação passiva em uma experiência ativa de comunhão com Deus. Se você acredita que estes ensinamentos podem transformar sua experiência eucarística da mesma forma que transformaram a vida de milhares de devotos, escreva nos comentários: "Estou pronto para esta transformação." E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais ensinamentos que podem revolucionar sua vida espiritual. O terceiro erro que muitos católicos cometem, muitas vezes por desconhecimento, é negligenciar o jejum eucarístico, uma prática milenar da Igreja que exige abstenção de alimentos e bebidas, exceto água e medicamentos, por pelo menos 1 hora antes da comunhão. Este jejum não é uma regra arbitrária ou ultrapassada, mas uma preparação espiritual e corporal profundamente significativa que nos ajuda a compreender a solenidade do momento em que receberemos o próprio Cristo em nosso corpo. Quando ignoramos esta prática, perdemos uma oportunidade preciosa de demonstrar nossa reverência e preparar nossa alma para o encontro íntimo com Jesus na Eucaristia. Padre Pio seguia rigorosamente todas as prescrições da Igreja relacionadas à Eucaristia, compreendendo que cada detalhe tinha um propósito espiritual profundo. Para ele, o jejum eucarístico era uma forma de criar um espaço sagrado em nosso interior, uma preparação que envolvia não apenas o espírito, mas também o corpo. Assim como os judeus no Antigo Testamento se preparavam cuidadosamente antes de entrar no templo, nós também devemos nos preparar adequadamente antes de receber aquele que é maior que o templo. O jejum nos lembra que estamos prestes a receber algo extraordinário, algo que merece nossa total atenção e respeito. A negligência do jejum eucarístico reflete, em muitos casos, uma mentalidade secular que permeia nossa vida espiritual, onde tratamos as coisas sagradas com a mesma casualidade com que tratamos as atividades cotidianas.
Quando saímos de casa correndo, tomamos um café rápido no carro e entramos na igreja poucos minutos antes da comunhão, estamos demonstrando que não compreendemos realmente o que está prestes a acontecer. Esta atitude não apenas viola uma norma da igreja, mas revela uma falta de preparação interior que pode diminuir significativamente nossa receptividade às graças eucarísticas. Para corrigir este erro, estabeleça uma rotina de preparação que inclua o jejum adequado. Se você tem o hábito de tomar café da manhã tarde, considere participar da missa vespertina para facilitar o cumprimento do jejum. Mais importante ainda, use esse tempo de jejum como uma oportunidade de oração e preparação espiritual. Padre Pio nos ensina que o sacrifício corporal prepara o coração para receber Cristo, e quando oferecemos essa pequena privação a Deus, ela se transforma em uma oração poderosa que nos torna mais receptivos às graças que Jesus deseja nos conceder através da comunhão. O quarto erro devastador que impede muitos fiéis de experimentarem plenamente as graças eucarísticas é a falta de ação de graças após a comunhão, transformando o momento mais íntimo com Jesus em um encontro apressado e superficial. Imagine receber a visita da pessoa mais importante do mundo em sua casa e, logo após cumprimentá-la, sair correndo para resolver outros assuntos, deixando seu hóspede ilustre sozinho na sala. Parece absurdo, não é? No entanto, é exatamente isso que fazemos quando, após receber Jesus na comunhão, saímos imediatamente da igreja ou nos distraímos com outras atividades, sem dedicar um tempo adequado para estar com Ele, que acabou de vir morar em nosso coração. Padre Pio compreendia profundamente a importância destes momentos preciosos após a comunhão. Ele permanecia longos períodos em silêncio e oração depois de cada missa, muitas vezes com lágrimas nos olhos, completamente absorto na presença de Jesus que acabara de receber. Para ele, o tempo imediatamente após a comunhão era o mais precioso da vida, pois era quando nossa alma estava mais próxima de Deus, quando Jesus estava fisicamente presente em nosso interior, irradiando suas graças e seu amor. Ele costumava dizer que desperdiçar esses momentos era como ter um tesouro nas mãos e jogá-lo fora por pressa ou negligência. A ação de graças não é apenas uma questão de boas maneiras espirituais. É um momento de profunda comunhão onde Jesus pode falar ao nosso coração, curar nossas feridas, fortalecer nossa fé e derramar suas graças de maneira especial. É durante esses minutos silenciosos que muitos santos receberam inspirações extraordinárias, consolações divinas e a força necessária para enfrentar os desafios de suas vidas. Quando cortamos abruptamente esse tempo de intimidade com Cristo, impedimos que Ele complete sua obra em nossa alma, limitando drasticamente os frutos espirituais que poderiam brotar da comunhão eucarística. Para corrigir este erro e transformar sua experiência eucarística, reserve pelo menos 10 a 15 minutos após a comunhão para permanecer em silêncio, de joelhos, se possível, conversando intimamente com Jesus presente em seu coração. Use este tempo para agradecer suas bênçãos, apresentar suas necessidades, pedir perdão por suas falhas e, principalmente, para simplesmente estar com Ele em silêncio amoroso. Padre Pio nos ensina que, na presença eucarística, Cristo nos fala no silêncio do coração. E é neste silêncio sagrado que nossa alma se abre completamente para receber as graças transformadoras que Ele deseja nos conceder. O quinto erro que muitos católicos cometem, muitas vezes influenciados pela mentalidade secular moderna, é apresentar-se na Santa Missa com roupas inadequadas, esquecendo-se de que nossa aparência exterior é um reflexo do respeito e da reverência que temos no coração pela presença real de Jesus na Eucaristia. Este não é um tema de vaidade ou julgamento superficial, mas uma questão profunda de compreensão sobre a santidade do lugar onde estamos e a magnitude do mistério que se desenrola diante de nossos olhos. Quando nos vestimos de forma inadequada para a missa, comunicamos inconscientemente que não compreendemos verdadeiramente o que está acontecendo no altar. Padre Pio era extremamente cuidadoso com todos os aspectos relacionados à liturgia e ao culto divino, incluindo a forma como os fiéis se apresentavam na casa de Deus. Ele compreendia que nossa aparência exterior
tem o poder de influenciar nossa disposição interior e, mais importante ainda, pode ser motivo de distração e escândalo para outros fiéis que estão tentando se concentrar na oração. Para este santo extraordinário, cada detalhe relacionado ao culto eucarístico tinha importância, pois tudo deveria concorrer para criar um ambiente de reverência e sacralidade que favorecesse o encontro íntimo com Deus. A forma como nos vestimos para a missa não deveria ser motivada pelo medo do julgamento alheio, mas pelo amor e respeito genuíno por Jesus presente no sacrário. Assim como nos esforçamos para usar nossas melhores roupas quando temos um compromisso importante ou quando visitamos alguém especial, deveríamos ter o mesmo cuidado ao nos apresentarmos diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Roupas muito decotadas, shorts, chinelos, camisetas com mensagens inadequadas ou qualquer vestimenta que chame atenção para nós mesmos pode desviar o foco do verdadeiro protagonista da celebração, Jesus Cristo. Para corrigir este erro e demonstrar através de nossa aparência o respeito que temos pela Eucaristia, adote como critério a seguinte pergunta: se eu fosse encontrar pessoalmente com Jesus Cristo, como eu me vestiria? A resposta a esta pergunta deveria orientar nossas escolhas de vestuário para a missa. Escolha roupas modestas, limpas e adequadas, que demonstrem que você compreende a solenidade do momento. Padre Pio nos ensina que o respeito exterior educa o coração para a reverência interior, e quando nos vestimos adequadamente, não apenas honramos a Deus, mas também nos colocamos em uma disposição interior mais favorável para receber as graças eucarísticas. O sexto erro que impede milhões de católicos de experimentarem o poder transformador da Eucaristia é a falta de fé genuína na presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, reduzindo a hóstia consagrada a um mero símbolo ou lembrança, esvaziando completamente o sentido e a eficácia deste sacramento fundamental. Esta crise de fé não surge do nada. Ela é resultado de uma catequese deficiente, da influência de ideologias secularizantes e, principalmente, da falta de vida de oração que deveria alimentar e fortalecer nossa fé na presença eucarística. Quando tratamos a comunhão como um símbolo apenas, perdemos a oportunidade de receber o próprio Cristo vivo e ressuscitado, limitando drasticamente os frutos espirituais deste encontro sagrado. Padre Pio possuía uma fé tão profunda na presença real de Jesus na Eucaristia, que chegava a tremer quando segurava a hóstia consagrada durante a missa. Para ele, não havia diferença alguma entre o Jesus que caminhava pelas estradas da Palestina e o Jesus presente na hóstia. Era a mesma pessoa divina, com a mesma capacidade de transformar vidas, curar corações e santificar almas. Esta fé inquebrantável não era resultado de emotividade ou fanatismo, mas da compreensão profunda do ensinamento católico sobre a transubstanciação, mistério pelo qual o pão e o vinho se transformam verdadeiramente no corpo e sangue de Cristo, mantendo apenas as aparências externas das espécies eucarísticas. A falta de fé na presença real cria uma barreira invisível, mas devastadora entre nossa alma e Jesus na comunhão. É como receber um remédio poderoso, mas não acreditar em sua eficácia. Nossa incredulidade impede que o medicamento produza seus efeitos benéficos. Quando nos aproximamos da comunhão com dúvidas sobre a presença real, ou tratando a Eucaristia como um ritual simbólico, limitamos drasticamente nossa receptividade às graças que Cristo deseja nos conceder. A fé, segundo os ensinamentos católicos, é a porta através da qual as graças divinas entram em nossa alma, e sem ela, mesmo os sacramentos mais poderosos produzem frutos limitados. Para fortalecer sua fé na presença eucarística e corrigir este erro fundamental, dedique tempo regular ao estudo da doutrina católica sobre a Eucaristia, especialmente os ensinamentos do Catecismo e dos documentos pontifícios sobre este tema. Mais importante ainda, cultive o hábito da adoração eucarística, passando momentos silenciosos diante do Santíssimo Sacramento exposto. Padre Pio nos ensina que a fé cresce na medida em que se alimenta da presença de Jesus. E é através desta convivência íntima com Cristo Eucarístico que nossa fé se torna cada vez mais sólida e nossa comunhão cada vez mais frutífera. O sétimo e último erro que pode estar sabotando sua experiência eucarística é talvez o mais sutil e perigoso de todos: a rotina espiritual sem fervor, onde a comunhão se torna um hábito mecânico desprovido de desejo genuíno de união com Cristo.
Este erro é particularmente traiçoeiro, porque pode afetar até mesmo católicos, praticantes e devotos, que frequentam regularmente a missa, mas gradualmente perdem aquela sede espiritual, aquele anseio ardente de encontrar-se com Jesus na Eucaristia. Quando a comunhão se torna automática, quando nos aproximamos do altar por pura obrigação ou costume social, perdemos a essência deste sacramento, que deveria ser sempre um encontro apaixonado entre nossa alma e Cristo vivo. Padre Pio, mesmo celebrando missa diariamente por décadas, jamais permitiu que a rotina diminuísse seu fervor eucarístico. Cada celebração era para ele como a primeira vez. Cada comunhão era recebida com a mesma intensidade emocional e espiritual de um encontro há muito esperado com a pessoa mais amada. Ele compreendia que a habitualidade poderia ser a morte da vida espiritual se não fosse constantemente renovada pelo amor e pela consciência do mistério que se realizava. Para ele, era impossível permanecer indiferente diante da presença real de Jesus. Cada encontro eucarístico deveria provocar uma resposta de amor, gratidão e desejo de transformação. A rotina espiritual sem fervor não apenas diminui os frutos da comunhão, mas pode até mesmo tornar-se prejudicial para a nossa vida espiritual, criando uma falsa sensação de cumprimento religioso que nos impede de buscar um encontro mais profundo com Deus. É como um casamento onde os cônjuges continuam vivendo juntos e cumprindo as obrigações matrimoniais, mas perderam aquela paixão, aquele desejo genuíno de estar juntos que caracterizava o início do relacionamento. A forma externa permanece, mas a essência se esvaziou, tornando a convivência vazia e sem sentido. Para quebrar esta rotina perigosa e reavivar seu fervor eucarístico, é essencial cultivar o que os santos chamam de fome espiritual. Um desejo crescente de união com Cristo que faz com que aguardemos ansiosamente cada oportunidade de comungar. Varie sua preparação para a missa. Use orações diferentes. Medite nos mistérios da paixão de Cristo antes de comungar. Peça ao Espírito Santo para renovar em você o amor pela Eucaristia. Padre Pio nos ensina que o fervor eucarístico se alimenta da oração constante e do amor crescente. E quando cultivamos estes elementos em nossa vida espiritual, cada comunhão volta a ser o que deveria sempre ser. Um encontro transformador com o Deus vivo que se entrega totalmente a nós por amor. Agora que você conhece os 7 erros que podem estar impedindo você de experimentar plenamente as graças eucarísticas, chegou o momento mais importante de toda essa jornada: a aplicação prática destes ensinamentos em sua vida espiritual. Não permita que este conhecimento se torne apenas informação teórica armazenada em sua mente. Transforme-o em ação concreta que revolucionará sua relação com Jesus na Eucaristia. A partir de hoje, cada missa que você participar pode se tornar uma experiência completamente diferente. Um encontro genuíno e transformador com Cristo vivo, se você aplicar conscientemente tudo o que aprendeu através da sabedoria espiritual deixada por Padre Pio. A verdadeira transformação espiritual não acontece de uma hora para outra, mas através de pequenas mudanças consistentes que, com o tempo, produzem frutos extraordinários em nossa vida. Comece implementando um erro por vez. Na próxima vez que for à missa, concentre-se em corrigir sua falta de atenção durante a liturgia. Na semana seguinte, acrescente uma preparação mais cuidadosa através da confissão e do jejum eucarístico. Gradualmente, incorpore todos os ensinamentos até que eles se tornem uma segunda natureza, uma forma natural de se aproximar da Eucaristia com a reverência e o amor que este sacramento merece. Lembre-se das palavras proféticas deste santo extraordinário. Se os homens conhecessem o valor da Santa Missa, haveria guardas às portas de todas as igrejas. Você agora faz parte de um grupo seleto de pessoas que compreende verdadeiramente este valor inestimável. Você tem em suas mãos o conhecimento necessário para transformar cada comunhão em uma experiência de união profunda com Deus, capaz de curar suas feridas, fortalecer sua fé, dar sentido aos seus sofrimentos e encher sua vida de paz e alegria verdadeiras. Este tesouro espiritual não deve ser guardado egoisticamente, mas compartilhado com outros católicos que também podem estar cometendo estes erros sem se dar conta. Não espere uma segunda oportunidade ou um momento mais conveniente para começar esta transformação. O tempo de revolucionar sua vida eucarística é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer. Faça um exame de consciência sincero. Identifique quais destes 7 erros você tem cometido.
e tome a decisão firme de corrigi-los a partir da próxima missa que participar. Padre Pio, que agora intercede por você diante do trono de Deus, está esperando para ajudá-lo nesta jornada de renovação espiritual. Que cada comunhão se torne para você o que sempre deveria ter sido: um encontro íntimo, transformador e santificador com Jesus Cristo, o Deus que se fez